Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham. Esse é o podcast do Clube Bons Amigos. Meu nome é Elvis e nós estamos aqui hoje com a presença do Bruno, um dos nossos entrevistadores. E hoje nós temos a presença aqui ilustre do pastor Elton, que é pastor da igreja de Alvorada, aqui no município de Marataízes. Pastor Elton, prazer inenarrável para nós recebê-lo aqui no nosso podcast. E nesse momento, gostaríamos de pedir, antes de iniciarmos, uma oração. Se o pastor pudesse fazer uma oração nesse momento para nós. Muito bem, vamos curvar nossa fronte então e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de sempre estar servindo ao Senhor em todos os lugares, Pai. Por favor, perdoe os nossos pecados e nos ajude a sempre entender a sua vontade para a nossa vida. Permaneça conosco nesse podcast, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Elton, nós vamos iniciar aqui o nosso podcast na linha seguindo o princípio, da sua trajetória antes de estar aí no seu ministério. E depois nós vamos entrar no nosso tema dessa tarde. Fala para nós um pouquinho, quem era o Elton antes de receber a alcunha de pastor à frente do seu nome? Muito bem. Eu trabalhei 13 anos na linha de estofados. Desde 2006, logo quando eu saí do Exército, começamos a trabalhar com sofás, carros, linha automotiva e residencial. Trabalhei por um tempo para algumas pessoas, em algumas empresas, mas também, depois de uns 6 anos aproximadamente, eu decidi montar o meu próprio negócio. E aí trabalhava eu, a minha esposa e o nosso filho, Kaique, que hoje está no UNASP, fazendo música, e realmente foi muito bom, porque fazíamos o que gostávamos, e também tínhamos um tempo aí para trabalhar com a igreja, porque a gente conseguiu ligar o trabalho ali, de tapeçaria, aquele que vocês falam capotaria, com a pregação do Evangelho. Nós fundamos uma igreja na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, no ano de 2013 lá, e foi muito bom, porque tivemos diretamente ligados ali à pregação, a servir ao Senhor. E como surgiu o desejo pelo ministério? Como o Elton, que trabalhava ali com a potaria, com a tapeçaria, decidiu ali então que, não, agora eu quero seguir um ministério, receber um chamado de Deus. Como foi esse chamado de Deus na sua vida? No ano de 2008, eu e a minha esposa, a gente teve um pequeno atrito ali no nosso relacionamento. Ela era católica, eu não ia em igreja nenhuma, e por um tempo nós ficamos praticamente separados. Morávamos juntos, mas tínhamos bastante atritos. E aí ela disse assim, olha, nós precisamos procurar uma igreja. Precisamos buscar a Deus para que dessa maneira nosso casamento seja restaurado. Foi quando uma irmã da igreja adventista, a Vanessa, ela convidou a minha esposa para ir ao culto num domingo, porque a minha esposa estudava com ela, e ali nós fomos pela primeira vez na igreja adventista. Era um domingo à noite, eu cheguei lá, parecia que alguém tinha contado a minha vida toda para o pregador. E o interessante é que a mensagem ela foi direta ao meu coração ali, saí da igreja ali bastante radiante, e aí essa irmã Vanessa, ela disse assim, olha, nós também damos estudo bíblico, você não quer estudar a Bíblia? Eu disse, claro que quero, mas tem que ser com aquele cara que estava falando lá na frente. E o legal de tudo isso é que a gente começou a estudar a Bíblia, e a partir ali da 3ª semana eu comecei a questionar muito a este irmão. E aí tinha perguntas que eu fazia, e quando ele não sabia a resposta, ele falava assim, olha, Elton, tem coisas que a Bíblia não responde, então é só no céu a gente vai ter essas respostas. E eu falo a vocês que aquilo ali, eu não me contentava com aquela resposta dele. Eu queria que alguém me explicasse, não eram perguntas tão difíceis assim, Então foi quando pela primeira vez eu também conheci os colportores, para mim ali os homens e mulheres de Deus. E comecei também a conhecer pessoas que, além de ser colportores, estavam ali no seminário estudando para ser pastor. Só para quem está lá e às vezes não sabe o que é o colportor, pastor. Muito bem, o colportor é um estudante
que talvez não tenha condições de pagar ali seus estudos, aí nas férias, tanto do final do ano quanto do meio do ano, vão vender livros, falar de saúde, fazer palestra motivacional em empresas. Esses são os chamados colportores. E muitos desses, inclusive, eram estudantes da UAB, a Universidade Adventista da Bolívia. E aquilo ali foi aquecendo cada vez mais meu coração e eu dizendo assim, olha, agora eu vou aprender. Agora eu quero ir para a faculdade. Só que a minha esposa ela não era tão a favor de a gente fazer teologia, porque meu desejo era eu ir para a Bolívia. E aí teria que sair do lugar onde estávamos cômodo, estava bem tranquilo ali, para um outro país totalmente diferente, as tradições e tudo mais. E isso percorreu ali do ano de 2009 até o ano final de 2015 aproximadamente, início de 2016. Eu queria muito ir para a faculdade, mas a minha esposa ela sempre barrava. E eu comecei a orar a Deus desde então, né? Que se não fosse da vontade dele, que ele tirasse aquele desejo do meu coração. E quando parece que estava apagando aquele fogo no coração, apareceu um bendito comportor. E principalmente da Bolívia, aquilo começava tudo de novo. E a minha esposa também orando para que fosse feita a vontade de Deus. Quando foi início de 2016, da noite para o dia, Deus operou realmente um milagre. E aí todo aquele temor que ela tinha passou. E ela disse assim, estamos prontos para ir. E aí onde começou a se encaixar tudo, né? Aí surgiu a vontade de fazer teologia. Porque, de fato, né, você mudar para outro país, a mudança ela é drástica, né? É drástica. E era uma cultura totalmente diferente, a cultura boliviana, para a cultura brasileira, né? Eu acredito que Ponta Porã ali na divisa praticamente, né, com a Bolívia, bem próximo ali. E como que era essa cultura quando vocês foram para lá, foi lá para estudar, né, teologia? Como que foi essa adaptação? Olha só, 2017 foi o ano que um grupo de jovens chamado de Ioim, né? Um grupo de jovens ali ficaria um ano em missão na nossa cidade, nessa igrejinha que a gente abriu especificamente. E lá tinha um teólogo, recém-formado na Bolívia, e tinha uma psicóloga que era boliviana. E ali, como eu disse, a partir do momento que a minha esposa foi transformada ali, o pensamento dela, a vontade por Deus para que a gente pudesse ir, tudo começou a se encaixar. Então a gente, através dessas duas pessoas, o pastor Mylon e a irmã Vivian, a gente conseguiu contatos de lá. E uma pessoa em específica, o pastor Anderson Soares, inclusive aqui no Espírito Santo ele é pastor, e nós compramos todos os móveis dele antes de fazer a prova, o vestibular de lá, antes de ir para a Bolívia. Compramos todos os móveis, alugamos o apartamento, estava tudo certo. Só faltava dinheiro para passagem e para o estudo também, né? Só que daí a gente foi comportar na cidade de Cáceres, no Mato Grosso, né? Ficava um pouco longe de casa e ali nós comportamos por um tempo. E dali nós fomos para a Bolívia com R$4.000 no bolso. E isso que teria que pagar passagem para 4 pessoas, pagar aluguel lá, dar entrada então na matrícula, tanto para mim quanto para os nossos filhos. E foi realmente difícil, porque a cultura é outra. Primeiro, tem a questão do idioma, né? Lá não se fala português, se fala o espanhol. Mas até aí tudo tranquilo, porque a nossa cidade faz fronteira com o Paraguai, se fala o espanhol e também o guarani, né? Quanto a isso estava tranquilo. Mas para os nossos filhos, principalmente, eles sim sofreram bastante, porque a gente chegou numa sexta-feira, no sábado, a nossa filha, Maria Fernanda, estava com aproximadamente 8 anos, ela começou a chorar na salinha das crianças e falando assim, mas eu não estou entendendo o que eles estão falando, quero voltar para o Brasil. E aquilo me marcou bastante, porque o reitor da faculdade, o pastor Luiz, né, ele chegou na gente, ele falava um pouco de português e começou a conversar com a minha filha. Ele disse assim, olha filha, não é só você que passa por dificuldades, não sabe falar o idioma. Ele falou, eu tenho 3 filhos que foram para os Estados Unidos e hoje eles sabem falar fluentemente o inglês. Fique tranquila, você vai aprender o espanhol. Isso foi no sábado.
Na quarta-feira seguinte, a minha filha ela estava entendendo o espanhol e falando um pouco do espanhol. Isso realmente foi incrível. Então, o idioma foi uma dificuldade e também a alimentação. A alimentação ela é completamente diferente, né? Tem principalmente o chunho, que muitos conhecem aí, que é uma batata desidratada, que eles enterram no gelo e dali eles vão fazer algum tipo de comida. Os brasileiros, se chegar lá e comer alguma salada, por exemplo, você pode ter certeza que eles vão ter um problema ali intestinal devido à bactéria que tem lá. E vai ficar uns 15 a 30 dias ali tomando medicamento. Então esse, entre outros desafios, nós enfrentamos lá. E qual foi o maior desafio que o pastor falou nesse momento, que foram com R$ 4.000 para poder ali se estabelecer na cidade, fazer matrícula, pagar passagem? Qual foi o maior desafio depois de ingressar na faculdade? De estar ali iniciando o seu curso de teologia e estar no país, como nós já falamos várias vezes, com a cultura diferente, bem assim, atípico ao Brasil, né, vamos dizer assim. Qual foi as maiores dificuldades no cotidiano, além da alimentação, desses pontos? Então, eu creio que a maior dificuldade para a gente lá foi a financeira, né? Porque nós não saímos muito bem na comportagem, como eu já relatei, nós fomos com R$ 4.000 para lá. Nós fizemos a matrícula, a minha, dos nossos filhos, pagamos o aluguel e não sobrou muito ali não, sobrou talvez uns R$ 500. E aí como é que a gente ia pagar os meses seguintes, né? Como é que nós iríamos nos alimentar? Então, acho que uma das maiores dificuldades foi realmente a parte financeira. Você comentou sobre a questão de falar sobre a língua, né? Guarani e o espanhol. Fala bem? O espanhol eu arranho um pouco, o Guarani não muito, só algumas palavras soltas. Entendi. Qualquer coisa no final, você dá uma palhinha pra gente aí. E pastor, como foi o seu chamado ao ministério? Como que o senhor saiu da Bolívia, voltou para o Brasil, já entrou em alguma cidade próxima ali à divisa com a Bolívia? E como foi a sua vinda para o Espírito Santo? Olha só, eu permaneci na Bolívia 1 ano, né? Lá tínhamos 2 problemas. Foi o que ajudou bastante a gente a decidir em terminar o estudo no Brasil. Primeiro, não tinha muitos doutores dando aula, era apenas pastores distritais. Eu tive aula com 2 doutores apenas, né? E a parte financeira, o dólar tinha aumentado bastante e aí não estava compensando lá, por esses 2 motivos. Então, em 2019, nós transferimos para a Bahia, para a FADBA, e lá nós terminamos os estudos agora no ano passado. Mas aí teve a pandemia, nós fizemos aí pelo menos 2 anos online, né? À distância. E durante esse processo aí, dos últimos 2 anos, nós ficamos comportando em uma cidade, em outra, e voltamos somente para a faculdade para a formatura, que foi o final do ano passado. Chegamos lá no início do mês de novembro, e então ficamos tendo as últimas aulas, acertando lá questões de formatura e tudo mais, e é onde começou sim os chamados para alguns colegas. O que nós orávamos é para que o chamado que a gente fosse recebêssemos antes de sair de lá. Por quê? Um exemplo. Da minha cidade até a FADBA, na Bahia, são 2.700 quilômetros. Nós fizemos aí pelo menos 3 vezes esse percurso, 3 dias de carro, né? Então nós orávamos bastante aí para que Deus nos chamasse antes de formarmos. E foi assim que aconteceu. 2 dias antes da formatura, pastor Wagner, Andreata, entrou em contato com a gente e dizendo para a gente que teria um chamado aqui para o Espírito Santo. E aí, no caso, então, o primeiro campo, após sair de lá, já veio direto aqui para Marataízes. Direto para o Espírito Santo. Para Terra Boa e tal. E como tem sido essa experiência aqui em solo capixaba? O que tem achado? Como tem sido a aceitação, a receptividade das pessoas? As pessoas nos receberam muito bem, a igreja é bastante acolhedora. É a primeira vez que nós viemos para cá, pisamos, né? No solo capixaba aí, mas tem sido muito bom para a gente. Pastor, eu já quero puxar logo o negócio. Pastor, Exatamente. mídia. Que influência que a mídia tem
nas nossas famílias, tem poder para influenciar? Não tem? Como é que funciona essa questão, pastor? Só antes do pastor comentar isso, para você que vai nos acompanhar aí de casa, nós vamos falar um pouquinho sobre a influência das mídias nos lares cristãos. E aí nós vamos aqui sabatinar o pastor com algumas perguntas e ele vai estar trazendo algumas respostas para nós de cunho assim, para que todos possam estar recebendo aí uma informação bem interessante sobre as mídias, porque as mídias não são exatamente aquilo que nós pensamos. E aí o pastor vai estar falando um pouquinho para a gente agora. Olha só, nesse período que eu disse sobre comportagem, nós trabalhamos muito com igrejas adventistas, as igrejas evangélicas em si, as igrejas cristãs. E o que eu mais gostei foi esse período, porque nós falávamos de saúde e também falávamos sobre a influência da mídia nos lares cristãos. Aí eu volto a pergunta a vocês: será que nós cristãos, nós adventistas do sétimo dia, somos influenciados pela mídia? Será? Apocalipse 12, deixa eu só abrir aqui, para a gente ler o texto para ficar mais fácil, nos ajuda a entender um pouquinho aí sobre a palavra de Deus, né? Sobre a influência da mídia aí nos lares cristãos. Olha só, Apocalipse 12, verso 12, diz assim: por isso festejais, ó céus, e vós, os que nelas habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós estamos em meio a um grande conflito, uma grande batalha espiritual. Na Idade Média, o povo de Deus era perseguido, foram mortos bastante cristãos. Só que Satanás viu que aquilo ali não estava ajudando muito ali a sua empreitada. Porque o Espírito de Profecia ainda fala assim, que quanto mais sangue se derramava, era como semente. Quanto mais derramava, mais crescia, ou seja, mais cristãos surgiam. Então, parece que Satanás mudou seu plano, deixou que as pessoas fossem para as igrejas, mas cada um vivesse de acordo ali com a sua vontade. E talvez seja isso hoje a grande quantidade de denominações, de igrejas existentes aí no Brasil, né, e no mundo também. Satanás, ele está bastante irado contra o povo de Deus. E ele vai fazer de tudo para nos afetar. Nós sabemos que a guerra, a maior parte está onde? Na mente do ser humano, né? Se Satanás conseguir dominar os nossos pensamentos, a nossa mente, ele vai dominar todo o resto. Então aí entra a questão da influência da mídia. A mídia, sim, ela tem influenciado bastante os cristãos, as famílias, os jovens da igreja. E nós vimos exatamente isso aqui através da palavra de Deus. Pastor, nós vemos que alguns programas de televisão, e agora com esse boom da internet, né, muitos canais no YouTube, programas que passam e que deixam ali aguçam a curiosidade da pessoa sempre querer um pouco mais. Às vezes passa uma série ali e você vai acompanhar aquela série por completo, perde ali horas vendo aquela série. Qual é a influência que isso tem na vida da pessoa? Não vou nem dizer do cristão, mas da pessoa. Perdeu tempo ali na frente das séries, o que ele pode acompanhar ali que pode atrapalhar a vida dele, depois até mesmo religiosa? Olha só, vamos pegar desde as crianças. As crianças, o que elas mais gostam de assistir é o quê? Desenho animado. São desenhos animados, né? E aí a gente, às vezes, deixa nossos filhos livres com o celular na mão ali, para que deixe, talvez, os pais quietos. Toma, vai assistir um desenho. Hoje o celular virou babá. Virou a babá. E aí deixam eles livres. Só que, imagine comigo, vamos pegar desenhos simples, como talvez Bob Esponja. A maioria, eu creio que já assistiu algum desenho, algum episódio do Bob Esponja. Há um entre muitos episódios dele que ele está casando ali com o seu melhor amigo, Patrick. Então, cada desenho, cada filme, cada série sempre tem uma filosofia por trás. No caso aqui de Bob Esponja que eu estou citando, estava incentivando ao quê? Ao homossexualismo. E às vezes os pais deixam ali os filhos estar assistindo. Entre muitos outros desenhos, vamos pegar aí talvez o desenho de um menino chamado Gui. Gui, para que ele pudesse salvar o mundo, ele tinha um anel ali que dava poderes a ele, e com aquele anel ele se transformava em uma menina, X1. Aí então ele teria força para salvar o mundo. Também, mais uma vez,
Você falou de desenho, a gente lembra ali de um contexto de crianças, de pessoas mais novas. E aí eu queria saber assim, será que a criança tem esse poder de assimilar de fato sobre essa questão do homossexualismo? Será que ela consegue entender? Ou como é que isso é imputado na mente dela? Olha, E como que, aproveitando a pergunta, além de como ela é imputada na mente dela, qual é o que pode assim, ser uma dificuldade que ela possa ter no futuro, enquanto adolescente, enquanto adulto, com o que ela assistiu lá no passado? O que psicologicamente afetaria ela? olha só, de acordo com os psicólogos, eles falam assim que a mente da criança é como se fosse um HD, limpinho. Então é o momento que eles vão estar absorvendo tudo. E aí a gente sabe que até os 7 anos de idade é onde se forma o caráter de uma criança. Então, se uma criança no ventre da sua mãe, ela já consegue ouvir, ela já consegue sentir afetos, imagina depois que ela nasce. Então, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela toca, ela vai estar absorvendo, ela vai estar aprendendo. Então, sim, se os pais deixam essas crianças ter acesso, aquilo ali vai implicar no futuro ali, na sua vida. Tem um texto bíblico que fala assim, educa, né, ou instrua teu filho no caminho em que deves andar, e ainda que ficar velho, não se desviará dele. Mas eu pergunto para você, você não conhece alguém que nasceu na igreja, mas se desviou? Vários. Então, e por que esse texto diz isso? Se uma criança é educada no caminho, ainda que ficar velho, não vai se desviar. Aí está dizendo, em outras palavras, o seguinte, tudo aquilo que você aprender enquanto criança, mesmo que você cresça, mesmo que você se torne já de idade, aquilo não sai de você. Vocês, por exemplo, vocês nasceram em lar cristão? Ou vocês se tornaram cristãos depois de uma certa idade? No meu caso, a partir dos 3 anos, minha mãe conheceu a igreja e me levou. Aí, desde os 3 anos... Muito bem. Já no meu, a partir dos 9. 9. Eu fui, ali já era adulto, mas talvez aconteça com vocês também. Quando criança, quando adolescente, ouvíamos música, seja secular, etc. E nós, por conhecer a palavra de Deus, por ser batizado, vir para a igreja, deixamos de ouvir esse tipo de música. Mas hoje, muito tempo depois, quando você ouve essa música, automaticamente você vai cantar ela. Você falando sobre isso me fez lembrar sobre algumas propagandas que eu ouvia quando era menor. Tem uma propaganda lá do 3321-8600, vendo apartamento, e a musiquinha não sai da cabeça. Você, até mesmo, já voltando às mídias, né? As crianças, desenho animado, Bom Dia e Companhia, assistia ali, aí tinha ali a musiquinha do Yuji. Então, assim, isso realmente fica na nossa mente. A gente sempre vai estar lembrando. Fica, e Satanás, ele sabe disso, né? A criança, ela não aprende por repetições? Ela aprende por repetições. Então, Satanás, sim, ele tem usado muitas vezes a mídia para atacar os cristãos. E no caso, a mídia que ele tem utilizado, seria apenas a TV? Ou nós podemos dizer que as redes sociais, que outras mídias também têm sido importantes nesse ataque? Todas as áreas. Eu comecei pelas crianças para a gente pegar uma idade ali e continuar uma sequência. Mas veja bem, quando nós pegamos ali mais para os adultos, vamos pegar aqueles que gostam de novela, por exemplo. Não, eu não assisto novela, sei lá, da Rede Globo. Eu assisto novela ali da Record, que é mais tranquila. Mas veja bem, tudo tem uma filosofia por trás. Como eu disse Rede Globo, vamos citar alguns exemplos. Há várias novelas com nomes bastante sugestivos. 7 Pecados, Da Cor do Pecado, Babilônia, entre muitos outros. E que não tem como mostrar aqui, mas temos vídeos que mostram exatamente algumas cenas nessas novelas. Olha só, há uma cena de uma das novelas da Rede Globo em que tem pelo menos ali umas 4 mulheres e uma delas está com uma serpente na mão. E as outras 3 começam a questionar sobre aquela serpente e a que está com ela diz assim, olha, nós devemos agradecer a ela pelo dom da vida. Se não fosse ela, hoje nós não seríamos quem nós somos. Não teríamos a sexualidade, né? Aí eu pergunto para vocês, quem é que deu a vida ao ser humano? É Deus. Mas ali, a cena daquela novela estava dizendo que deveríamos dar graças a quem? Quem é a antiga serpente? O próprio Satanás, né? Então a gente vê isso nas novelas da Rede Globo, entre outras. Glória Pérez, que é uma das escritoras aí da Rede Globo. Veja bem, um dos melhores funcionários dela foi mandado embora.
E perguntaram, fazendo entrevista com ele acabou que relatando assim que ela, para toda vez que ia escrever uma novela, ela procurava fazer como se fosse um ritual, invocando ali talvez os deuses e tudo mais, e começava a escrever a novela. Ela não, né? Eles lá. E ali, falando ainda sobre as novelas que ela escreve, aí perguntaram a elas, mas e os cristãos? Os cristãos assistem essas novelas, ainda mais com esses nomes e tudo mais? E ela diz bem assim, olha, eles não só assistem, mas eles adoram. Olha só, ela sabe muito bem quem assiste essas novelas. Trazendo para um lado cristão também, livro de Ellen White, Mente, Personalidade e Caráter, e ela vai falar um pouco sobre essa questão, né, mente, caráter e personalidade, sobre essa questão de que o povo cristão, ou até mesmo as pessoas que estão envolvidas dentro de um cunho religioso, muitas das vezes ocupam a mente, ocupam o HD com coisas que não te eleva para uma atmosfera celestial, Não edifica, e aí né? muitas das vezes acaba sendo influenciado por esses outros tipos de mídias. E isso aí eu achei bem interessante, porque de fato, muitas das vezes a gente gasta aí numa série, eu vou citar, às vezes uma Netflix da vida, a gente gasta aí às vezes horas, e aí quando eu pego para folhear a Bíblia, às vezes eu gasto 15, 20 minutos, meia hora para poder fazer uma leitura, e já está fadigante, sendo que às vezes a gente passa horas e horas e horas, às vezes acompanhando uma série, acompanhando uma novela. E a gente vê qual é a vontade de Deus em relação à nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente? Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz bem assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Então é exatamente isso que você está dizendo. As pessoas têm disponibilizado mais tempo para estar em redes sociais, estar ali talvez assistindo uma novela, um desenho, assistindo séries aí, varando madrugada adentro, mas quando vai estudar a palavra de Deus, às vezes estuda um capítulo no máximo, vai orar, ora 2 minutos e acha aí que realmente tem feito a vontade de Deus para mais um desencargo da consciência. Veja bem, tem uma frase que me chamou bastante atenção e até compartilhei isso hoje no sermão pela manhã. O fato de estarmos dentro de uma garagem não nos faz carro. Assim como estarmos dentro de uma igreja também não nos faz cristãos. Então a gente tem que ir um pouquinho mais além. Temos que entender o que realmente tem ocupado a minha mente. Será que a mídia tem influenciado bastante a minha vida? Desenhos animados, nós entendemos que influencia as crianças. E bastante, né? Nós vemos aí que novelas, sim, têm as suas filosofias por trás e entre uma cena ou outra acaba ensinando aquilo que é contra a palavra de Deus. Também tem afetado, né? Falamos aí também de séries, talvez falamos aí dos próprios YouTubers. O que eles mais ganham é com alguém curtindo ali seus vídeos, compartilhando, e o quanto eu tenho visto de jovens compartilhando e curtindo isso aí, e aquilo que seria realmente agradável a Deus não o faz. Pastor, você falou sobre as novelas, sobre a questão da mídia. Assim, hoje em dia existe uma opção lá na Rede Record lá, que às vezes é de cunho religioso, algumas novelas falando sobre o contexto bíblico. E aí, pastor, como é que fica essa situação? O contexto muda, é a mesma coisa, a influência é ruim, é má, vale a pena, não vale? Como é que funciona essa questão aí, pastor? Ao meu modo de ver, a Bíblia ela não entra em detalhes sobre alguns acontecimentos da história. Para que seja feita uma novela, eles vão ter que inventar. E aí? Aquilo que eles acrescentaram, será que está certo? Entre uma coisa que eu aprendi, para que quando eu quero saber alguma coisa da palavra de Deus, né, eu tenho que ir na fonte primária. Qual é a fonte primária? É isso aqui. É a Bíblia. Nós só estamos tentando arrumar um meio de talvez agradar o nosso ego. Vamos assistir uma novela. O que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo que é proibido, que você não deva assistir desenho, que você não deva assistir séries, não deva, assistir uma novela. É apenas alguns conselhos. Tenha certeza de que se você começar a assistir um episódio,
sempre vai terminar com um gostinho de quero mais, porque ele vai te prender naquilo ali. E quando você perceber, você já está praticamente viciado aquilo e largando tudo o resto para que você possa continuar assistindo, ou jogando, etc. Nós vemos, pastor, seguindo essa linha das novelas teoricamente cristãs, oferecidas ali pela Rede Record, nós vemos que uma das últimas novelas que eles ofereceram agora, Gênesis, eles tiveram uma consultoria com o teólogo pastor Rodrigo Silva. E como que nós podemos analisar, será que aquilo que foi passado ali, vindo de um pastor, que foi ali sendo um consultor deles, será que chegou mais próximo daquilo que nós, enquanto cristãos, precisamos? Ou será que eles ali também deram o toque deles pessoal para aumentar um pouquinho? Olha só, como eu disse, uma novela, um filme sempre vai ter que acrescentar algo para fazer parte da narrativa. Sim, o Dr. Rodrigo Silva, ele foi, né, lá para ajudar e tudo mais, tirar talvez algumas curiosidades. Mas será que tudo aquilo que ele falou foi exatamente o que eles colocaram? Lembre-se, para que algo te prenda, digamos, a uma tela, tem que te chamar a atenção. E nem sempre o que está aqui, 100% aqui, vai ser o que vai te chamar a atenção, né? Então eu vejo exatamente isso. E só um ponto aí que me chama bastante atenção, e até foi perguntado a Rodrigo Silva por uma apresentadora de um certo programa. Veja bem, nós como cristãos, se vai fazer uma novela ou um filme aonde há a questão, por exemplo, de um beijo, nós sendo, digamos, no meu caso, eu sendo casado, eu estou fazendo parte ali de um filme ou alguma coisa do tipo que tem uma cena com uma outra atriz. Como é que vai ficar? Então vai muito mais além do que realmente está escrito. Pastor, e aí, então nós vamos passar um pouquinho, saindo um pouco das novelas, para os programas de entretenimento. Nós vemos que existe um programa tradicional na Rede Globo, que já está na sua 22ª edição, chamado Big Brother Brasil. Nós vemos que no passado, esse programa ele era ali com poucas pessoas que não eram famosos, que não agregavam, digamos assim, a influência às pessoas. Nós vemos que a partir de um tempo para cá, começaram a chamar as pessoas mais famosas também para participar. O que para o cristão acompanhar o Big Brother Brasil, perder o tempo ali, varar a madrugada com o Big Brother Brasil, ele deve seguir esse caminho. E o que o pastor fala sobre a sexta-feira, um jovem evangélico, um jovem cristão, acompanhando algumas mídias durante a sexta-feira? Vamos por ponto. Questão de sexta-feira. Para nós, os adventistas, depois do pôr do sol, sábado. É sábado. Tudo aquilo que eu faço durante a semana, né, não devo fazer. O que, na verdade, eu devo fazer é aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que me edifica, aquilo que me aproxima a Ele. E aí fica fácil responder essa questão. Pode? O cristão está assistindo? Está nos edificando alguma coisa? Não está. E vou dizer só um ponto, o quanto isso influencia. Veja bem, eu estudei com um colega que era viciado em jogos eletrônicos. E nós estávamos no apartamento de minha casa, que eu tinha chamado ele para almoçar, e lá de cima, ele estava olhando pela janela da cozinha, ele olha algumas pessoas andando pela rua, e ele disse assim, olha, daqui eu não errava um. Você vê a influência que isso tem? Então, por mais que seja um programa aparentemente simples, que não vai afetar, mas tenha certeza que vai. Me fez lembrar daquele caso que aconteceu lá em Suzano, São Paulo, daqueles 2 jovens que entraram na escola lá e acabaram cometendo homicídio lá com o pessoal. E não foi só com eles. Você pegar, por exemplo, tinha Mateus. Mateus, ele tinha 24 anos, era estudante do último ano de medicina. Era de uma classe média alta. Viciado em jogos eletrônicos também, ele comprou uma metralhadora, entrou em um cinema e matou várias pessoas que lá estavam. Tem também o Wellington Mendes, no Rio de Janeiro. Também comprou ali uma arma e acabou matando alguns jovens, alguns colegas ali no colégio. Só que de todos esses, o que mais me chama a atenção é um menino por nome Marcelo. Ele tinha aproximadamente 12, 13 anos. O pai dele era policial e ele jogava um jogo que
é como se fosse, como é que eu posso dizer? De faroeste, alguma coisa do tipo. Eu não lembro o nome exato do jogo. Mas ele gostava bastante e a missão principal daquele jogo era matar aqueles que ele mais gostava, que era como ele conseguia atingir o objetivo dele. Esse menino, de tanto jogar esse jogo, então ele pega a arma do pai e mata ali todos os familiares que estavam dentro da sua casa. Agora imagine, aproximadamente 12 anos de idade. Tem-se bastante crianças em nosso meio, na igreja, sendo filhos, sobrinhos, etc. Passa pela mente dos pais que uma criança teria a capacidade de fazer uma coisa dessa? Jamais passaria, né? Para você ver aonde vai a influência de um jogo, de uma novela, de um filme, tudo. Porque a criança em si ela não sabe diferenciar o real da ficção. Não sabe isso, né? E isso afeta, sim, também ali na sua adolescência, na sua juventude. Várias igrejas que eu tenho passado, seja igrejas evangélicas aí, ou a mesma igreja adventista. Eu já cheguei dentro de igreja, enquanto alguém está pregando, ou enquanto está tendo a lição da escola sabatina, tem jovens jogando dentro da igreja, né? Para você ver o ponto que se chega com isso. Aí também entra uma questão da responsabilidade dos pais, né, de estar atento. Acredito que supervisionar, saber o que seu filho vê na internet, saber o que ele joga na internet, saber o que ele acompanha na internet, certo? O ponto-chave disso, eu sempre tenho batido bastante nessa tecla. As crianças, elas têm dinheiro ou elas têm como comprar os seus próprios aparelhos? Normalmente não. Normalmente não, a maioria não, né? Então ela tem acesso disso através de quem? Dos pais ou dos avós, né? Seja porque os pais compram ou porque pegam o seu aparelho e dá para que a criança fique ali distraída enquanto ele pode fazer talvez as coisas dele. Veja bem, isso tem dificultado bastante, porque o grande responsável de tudo isso não é a criança, mas é os pais. E eu vejo talvez, e falo para alguém que talvez esteja assistindo, que tem ali pelo menos de 30 anos para cima. Eu pego aí a minha situação. Quando eu era criança, se nós estivéssemos conversando aqui, ou os meus pais estivessem conversando, se eu saísse na porta, meu pai ou minha mãe olhasse para mim, eu sabia o que eles estavam querendo dizer. Eu não sei se vocês já passaram por isso também. Já sabiam o que estavam querendo. E duvido que passaria no meio. Ou daria a volta, em último caso, pediria licença para poder passar agachado e rapidinho e sair de perto. Se tivesse com vontade de ir no banheiro, seguraria quietinho até... E hoje? Como está sendo as crianças hoje? A gente vê uma inversão, né? Parece que os jovens, ou as crianças hoje é quem comanda os pais. Elas que dominam, elas que decidem aquilo que elas querem. Mas a Bíblia, ela serve para quê? De acordo com Paulo, ela é útil para nos ensinar, corrigir, educar. Veja bem, antes a palavra do pai era o suficiente. Uma palavra dita não voltava atrás, igual a lei dos medos e persas. Mas eu vejo assim, aquilo que os filhos não tiveram na sua infância lá, hoje eles querem suprir nos seus próprios filhos. Ah, eu não tive, mas agora você vai ter. E vai dando essa liberdade, vai se perdendo o respeito. A gente talvez pode entender como uma geração hoje, igual eles estão falando aí, né? Geração raiz, geração Nutella. Será que os pais hoje são pais Nutella? São os pais mais, vamos dizer assim, um pouco mais liberais, um pouco mais frouxos na questão de corrigir, simplesmente às vezes para não afetar o emocional do seu filho, ou até mesmo para que ele fique quietinho? Não, melhor entregar o celular. Como é que funciona essa questão, pastor? Ellen White, ela diz enfaticamente que os pais das últimas gerações seriam frouxos. Essa é a palavra dela. Seriam frouxos. Agora você pega assim um exemplo. Existe na Bíblia algo semelhante a isso? Lembra do sacerdote Eli? Os filhos dele, estavam ali para dirigir também no templo e tudo mais. Só que os filhos faziam o que eles queriam. E Eli sabia do que acontecia. Mas o que ele fez? Nada. E aí seguiu até Samuel e a gente vê isso também. Tá? Então a gente percebe que sim, os pais têm uma grande responsabilidade. Ainda é dito assim, ao sentar, ao levantar, ao caminhar, o tempo todo nós temos que ensinar as crianças esse caminho que deve seguir. Né?
A educação em relação à palavra de Deus não muda. Não, de antes para cá, não deveria mudar em nada. Mas, infelizmente, tem mudado. Talvez sim, por causa que hoje, tanto o esposo quanto a esposa talvez precisam trabalhar, os filhos precisam ficar mais soltos. Mas entenda, o máximo que a gente possa fazer para permanecer eles no caminho, nós devemos fazer. Porque depois pode ser tarde demais, né? Talvez como aconteceu nesses casos que foi citado, de Mateus, Marcelo, entre outros jovens aí, que acabaram indo por caminhos errados, matando outras pessoas, talvez não chegue a isso, mas a influência que ele vai ter pode ocasionar outras coisas, seguir por caminhos de drogas, prostituições, entre muitas outras coisas. Pastor, nós vemos que, voltando um pouquinho lá, como voltamos a falar um pouquinho de criança, voltando um pouquinho lá atrás aos desenhos. Eu estive acompanhando um sermão que o pastor esteve fazendo com os Calebs, ao qual o pastor falou de uma família que o senhor visitou, que pediu oração, que falou que a criança estava tendo alucinações, se não me falha a memória. Conta um pouquinho pra gente sobre esses desenhos que estavam atrapalhando aquela criança. Então, nós estávamos comportando, eu e um outro colega, e o interessante é exatamente isso, porque as crianças que começam a assistir esse tipo de desenhos, como eu disse no início, elas não sabem separar de ficção da realidade. Uma dessas crianças, uma das pessoas que estavam lá no dia deste programa, a mãe falou assim: olha, eu preciso que vocês vão e ore ali com o meu filho, porque ele está vendo coisas em seu quarto, estranhos, não consegue dormir, já tem muito tempo que isso tem acontecido. E de fato, quando chegamos lá, o que tinha de jogos eletrônicos e coisas sobre esses desenhos animados aí em todo o quarto dele. Então foi dito assim que tirasse aquilo dali, né? Não tem como adorar dois senhores. Ou nós servimos a um ou a outro. Mas a princípio não quiseram tirar, porque tinham gastado muito dinheiro com aquilo ali, né? Eu falei, a gente pode orar, mas não vai resolver nada. E por final, até que decidiram fazer aquela mudança, e foi orado por aquela criança, e menos de uma semana depois, o próprio semblante daquela criança já tinha mudado, já tinha sido transformado ali. Só que o que me chamou mais atenção foi um caso que aconteceu em Goiás, onde eu estava. Terminando uma palestra que eu estava fazendo sobre a influência da mídia, uma senhora me procurou e disse assim: olha, eu preciso falar contigo, tem como você ir na minha casa? Falei, claro. Fui na casa desta irmã e ela disse assim: olha, algo terrível tem acontecido em minha família. Eu sentei e ela começou a me contar. Ela tinha uma sobrinha, em média ali de uns 15 anos de idade. A mãe dessa menina tinha falecido. Ela estava morando só com o pai. Só que era uma família que tinha bastante dinheiro, tinha uma boa condição financeira. Então, por causa que a mãe tinha morrido, havia, por causa do acidente que aconteceu, não lembro bem, tinha se recebido um bom valor. E a menina sabia deste valor. E ela começou a namorar com outro rapaz, mais ou menos da mesma idade, que era conhecido dessa senhora tia dela. E aí ela planejou matar o próprio pai, 15 anos de idade. E aí essa senhora me procurou e disse assim: o que eu faço? Ela falou assim: o menino veio me procurar dizendo assim: olha, a fulana quer que eu mate o pai dela, mas eu não vou fazer isso. Eu vim te contar porque é sua sobrinha, mas eu não vou fazer isso. Agora pensa bem, quantas vezes isso tem acontecido? Quantos lugares que eu passei que crianças não apenas querem matar, né, machucar outro, mas às vezes a si mesmo. Quantas pessoas cortam seus pulsos? Na Bahia aconteceu de uma jovem que estava com a gente, tinha jantado conosco, tinha almoçado com a gente num junta-panela. Nós chamamos ela para assistir um filme no sábado à noite. Quando chegou à noite, ela não apareceu. Ligamos bastante, mas ela não atendia. Quando foi no domingo de manhã, nós descobrimos que ela tinha se enforcado na varanda da sua própria casa. Então, isso tudo tem sido por quê? Influências. Nós vemos que, ao falar de se cortar, de se enforcar no caso dela,
nós vemos que algum tempo atrás teve um jogo chamado Baleia Azul, né, as influências que as pessoas faziam ali, e eram os desafios que as pessoas tinham que cumprir, passar no beiral de um prédio, de um sobrado, às vezes se cortar. Como que esses jogos influenciados pelas mídias têm chegado dentro dos lares cristãos? Tudo por causa de, às vezes, más companhias, às vezes a influência de alguém da igreja que está, infelizmente, jogando esse tipo de jogos e vai transmitindo isso, vai compartilhando, e talvez para não ficar fora daquele grupinho lá, né, acaba que tentando fazer as mesmas coisas. Eu acho que isso tem ajudado bastante com que os nossos jovens hoje sofram, né? Os nossos jovens hoje sejam afetados. Eu falo assim, ó, tudo que a mídia fala, infelizmente, as pessoas fazem. E eu quero até dar um exemplo disso. Faça esse tipo de suco e você vai perder ali tantos quilos. Quem é que talvez já não fez isso? Né? Não, faça esse tipo aqui de jejum, né? E você vai emagrecer ali. Faça isso aqui e você vai perder gordura em tal lugar. Então as pessoas fazem. Não é porque está lá na mídia, não é porque talvez deu certo com alguém que vai dar com você. A gente usando um exemplo bem simples. E quando ali jogos, algo que vicia? Não, você falou, é interessante, porque na minha época, eu lembro quando eu era menorzinho, tinha-se essa febre também de alguns jogos, Counter-Strike, tinha GTA. Call of Duty. E isso aí influenciava muito. Assim, eu nunca tive não jogava, eu nunca tive computador para poder ficar, mas eu via os meus amigos jogando e eles falavam de uma forma, eu falava, caraca, que negócio deve ser maneiro, esse negócio aí deve ser interessante de jogar. Só que assim, eu vejo que hoje continua ainda, às vezes, Free Fire, eu não sei o que, eu não sei o nome, mas eu vejo os meninos muito comentando sobre isso, e eu vejo que, de fato, tem uma influência aí. Quando você falou sobre a questão de, às vezes, estar jogando dentro da igreja, eu acho que, às vezes, é aquilo, o HD tá tão corrompido lá dentro que muitas vezes a gente não sente mais a relevância de estar na presença de Deus, na casa de Deus, e estar se abstendo às vezes de alguma coisa que é lá de fora do mundo. Às vezes eu não tenho mais limite de colocar uma barreira e falar, ei, lá fora eu tenho livre acesso, não é que eu devo jogar, mas eu posso, tenho livre, mas caramba, dentro da igreja, será que é legal eu fazer isso? Será que é um ambiente mais adequado? Será que o tempo que eu estou gastando lá fora, em vez de eu estar usando de outra forma, isso aí... É que assim, a gente faz essa diferenciação. Lá fora eu posso. Aqui dentro, não. Aqui é santo. Mas eu pergunto para você, quem é a igreja? Somos nós. Então não faz diferença. Eu sou igreja 24 horas. Eu não sou igreja somente no culto de quarta, sábado e domingo. Eu sou igreja o tempo todo. Uma coisa também que eu acho interessante, pessoal, é a questão, por exemplo, igual você falou, a questão da atratividade. Esses jogos, aparentemente, são bem atrativos, tem todo um personagem, você personaliza ele, deixa ele da sua maneira e tal. E, às vezes, quando eu olho para a igreja, às vezes algumas coisas não chamam a atenção do jovem, não atrai a atenção daquela criança, ou até mesmo do adulto, e aí eles meio que julgam, mas isso aí não me chama atenção, eu não assisto filme da igreja porque não me chama atenção. Eu acho que assim, o nosso senso de atenção, a nossa atratividade, eu acho que já começou a virar a chavinha para o outro lado. De certa forma foi corrompida. De alguma forma, parece que eu não consigo mais sentar no banco e prestar atenção no culto, porque se o culto não for da maneira que eu quero, não me traz mais atenção, mas talvez aquele joguinho, aquele filme, aquela série me atrai, porque é aquilo que eu preciso, é aquilo que eu quero ouvir. E aí entra a questão que o pastor falou ali, às vezes é por esse motivo que existem muitas denominações, porque aí, na denominação X eu não posso fazer isso, mas na Y eu posso, então lá vai me atrair, eu vou para lá tá do jeito que eu quero, então influencia bastante. Eu já me questionei várias vezes. Talvez isso já passou por vocês também. A gente está vindo para o culto, seja num domingo à noite, e a gente passa em uma igrejinha, tá lá lotada de gente. A gente chega na igreja aqui, tem uma meia dúzia, né? E a gente fica se perguntando o que está de errado. Mas de fato, é como vocês disseram, nós estamos hoje vivendo em um período em que a parte tecnológica tem avançado bastante.
Vocês têm celular que faz de tudo. Se pegasse e colocasse em sua mão um celularzinho daqueles antigos, só manda SMS e liga, como seria o seu dia? Às vezes não sabe nem mexer. E é interessante que às vezes um cliquezinho você tem acesso ao mundo, cara. E eu lembro que na minha adolescência tava aquela febre do celular Nokia 2210, aquele quadradinho que ele estava com caixotinho, e o Motorola C210. Era só mensagem de texto. Hein, cara? Tô velho, né? Tô ficando velho, né? Era mensagem de texto, mas só quem tinha esses celulares eram as pessoas ricas. Eu olhava assim e ficava, nossa. E aí tinha os jogos nesse celular, mas daquele joguinho da cobrinha. E aí a pessoa ficava viciada naquele joguinho. E a pessoa já ficava viciada naquele joguinho. Não, quero jogar isso aqui direto. E aí eu começo a observar que muitas vezes nós pensamos assim, as mídias, teoricamente, são a televisão. Mas não, hoje nós vemos que o próprio celular, ele é uma televisão para nós e é até pior, porque a internet está no nosso celular. E o que mais nós podemos acessar no nosso celular? Então, e ali entra a questão já das tentações, né? Você está na igreja, não, eu vou levar só meu celular, já tem a Bíblia, eu uso aqui mesmo. Tem problema nisso? Não, nenhum. Só que você está na igreja, está assistindo o culto. Sei lá, abre aí em Gênesis capítulo 22 aí, vamos estudar aí a história aí do sacrifício de Isaac. Aí quando você pega o seu celular, chegou a mensagem ali no WhatsApp. Talvez um amigo, uma conhecida, aí você já vai o quê? Já olha ali aquela mensagem, já vê outra, já começa a responder, né? Então é isso que acontece bastante. Então, uma geração que está acostumada a isso, a coisas muito rápido, muito colorido, muito chamativo, aí vem aqui para a igreja, às vezes um culto maçante, não, só pode tocar hinos, não pode ter uma música do CD Jovem. Talvez vocês já passaram por isso também. Então, há uma grande dificuldade da nova geração ali a estar sendo influenciadas pelas coisas da igreja. Pastor, eu queria assim, a gente falou, né, sobre as dificuldades, sobre essa questão do HD, né? E aí, o que seria atrativo para o jovem hoje? Quais são as janelas que nós, como direção, ou até mesmo líderes jovens, ou departamento infantil, o que a gente pode fazer para estar atraindo esses jovens? Como nós podemos utilizar a mídia de uma forma atrativa e saudável para o jovem hoje? Olha, vamos falar aqui por dentro da igreja mesmo. Primeiro passo, juntá-los, ouvir a eles. Você pode ter certeza que deles vem bastante ideias. Eles estão disponíveis para fazer inúmeras coisas. Mas o problema é que a maior parte da liderança da igreja, já é uma liderança mais madura, não quer colocar os jovens para fazer nada. Não, porque eles não vão saber fazer. Não, porque as músicas que eles cantam é assim. Entende? Se não houver essa mescla, se não tiver como inserir essa nova juventude para começar a trabalhar, talvez da maneira deles, né, com o projeto deles, vai ficar mais difícil. Porque se a gente deixar essas mídias continuar da mesma maneira que está, influenciando eles, nós vamos perder eles. John Piper ainda ele fala bem assim, olha, a Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, vai ser uma ferramenta usada por Deus. Em que sentido ele diz isso? Para provar que nós sim tínhamos tempo. Muitos de nós falamos, não temos tempo. Eu trabalho demais. Só que o brasileiro, antes da pandemia, passava 3 horas por dia somente no WhatsApp. E agora? Depois dessa pandemia, onde começou a se usar mais ali os aparelhos eletrônicos. Então a gente vê mais isso. Primeiro passo, então, ouvir essa juventude de hoje. Ouvir os adolescentes. Ver como eles podem contribuir aí para a pregação do Evangelho. Não tem pessoas que mais gostam de pregar o Evangelho do que eles. Que têm mais gás para fazer isso do que eles. Mas nós precisamos ouvir. Precisamos inserir eles. É exatamente isso. E aí nós vemos, pastor, até quando o senhor falou aí questão de 3 horas no WhatsApp, eu e Bruno, uma vez nós estávamos indo lá na associação e nós discutimos sobre isso no Instagram. Quanto tempo nós ficamos nas mídias, no Instagram ali, diariamente? Nós vemos que nós perdemos tanto tempo nas redes sociais e muitas vezes sem aquele foco. Porque às vezes, vou usar a minha rede social para pregar o evangelho, vou postar ali um versículo bíblico. 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos postei.
Mas aí eu começo lá, vídeo, vou ver a vida dos outros, vou ver como que está a vida do meu colega, onde que ele está, em qual praia que ele está, em qual local, o que ele está fazendo. E nós vemos que antigamente, a vida do colega, você viu que, poxa, eu vou na casa do Bruno, vou sentar lá na porta da casa do Bruno, eu e o Bruno vamos bater papo, vamos chamar a esposa, chamar os amigos ali, vamos sentar e bater papo. E hoje, até se reúnem para bater papo, mas às vezes aqueles que estão ali juntos estão batendo papo pelo WhatsApp. Como que nós podemos fazer para trazer essa atratividade de estar juntos sem o celular como era no passado? É um grande desafio. É um grande desafio aí tentar voltar aí às raízes, como disse. Mas o que eu sempre enfatizei nas palestras onde eu fiz sobre isso, eu começava a perguntar às pessoas, às famílias que ali estavam, qual é o maior bem que nós temos hoje se não é a nossa família? O que seria de nós sem ela? Entende? Então, quando foi a última vez que eu, juntamente com toda a minha família, nos reunimos ali para conversar 1 hora pelo menos, mas sem nenhum acesso ali a celulares, a tablets ou a qualquer outra coisa? Quando foi a última vez que fizemos isso? Então a gente precisa sim promover mais esse tempo, um momento de lazer, onde vamos talvez deixar um pouquinho o celular de lado ali, vamos sair ali, vamos, sei lá, vamos na praia, caminhar um pouco, fazer o pôr do sol lá, vamos para o meio da natureza, vamos fazer uma caminhada, uma pedalada. É isso que a gente precisa fazer mais. O problema é que os pais estão tão atarefados com as suas coisas e quando chegam em casa, o que eles querem? Talvez descansar ou também vão para as redes sociais. Então, o que resta para os filhos? Pastor, será que essa responsabilidade imputada pelos pais, será que poderá ser cobrado aí por Deus futuramente? Não só pode, como vai, né? Jesus, ao voltar, ele vai falar assim, onde estão os filhos que eu te dei? Né? E aí está na hora do pai responder e a mãe responder ali. Mas e depois de adulto, eu respondo por quem? De acordo com Romanos 14:12, diz assim, cada um de nós prestará conta de nós mesmos a Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo isso vai estar diante de nós e de Deus no julgamento. Outro ponto, pastor, que nós vemos que tem acontecido, que vem notícias em cima de notícias. Agora nós temos um boom aí que é a guerra que está acontecendo, e essa guerra tem atormentado muitas pessoas através das redes sociais. Como que será no futuro próximo, porque nós sabemos que estamos enfrentando os fins dos tempos, como será esse futuro próximo que as mídias influenciarão para as pessoas em relação ao, eu vou ter um chip implantado para não poder comprar, você vai ter tem um selo, um sinal que é um chip, você não vai poder comprar. E aí, como que essas pessoas recebem essas mensagens? Como uma nova ordem mundial vem influenciando as pessoas através das mídias? Essa questão de chip não é de agora, né? Ela já é muito antiga. tempo. E eu vi que tem muitos adventistas que defendem essa teoria aí, tá? Mas a Bíblia ela não fala de nenhum chip, né? Bem pelo contrário, né? Nós vemos aí que o que está em questão ali nesse grande conflito, o tema central é a adoração, né? E aí volta a estaca zero, a quem nós estamos adorando, a qual Senhor nós estamos servindo. Então não importa o que esteja acontecendo, importa o que eu estou fazendo com aquele tempo que Deus me deu. Nós estamos com algumas pessoas aqui na igreja, hoje nos acompanhando aqui nessa gravação desse podcast. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta dos que estão aí? Nós tem alguns anciões aqui, gostariam de perguntar alguma coisa ou podemos continuar por aqui? Então, vamos lá, Bruno. Pastor, se você puder aí, né, dá uma palhinha pra gente em espanhol aí, dá um recado pra essa galera aí que tá assistindo aí, manda um alô aí, pessoal aí, os seus conterrâneos lá também. Muito bem. Olá, queridos amigos de Bolívia, estamos aqui em Brasil, estamos en el Espírito Santo, queremos mandar um saludo para ustedes e dizer que estamos com uma grande, como posso dizer, uma grande necessidade nesses últimos tempos de predicar o Evangelho. Y queremos pedir a ustedes que nos ayuden con esto, compartiendo tal vez, quizás, este link para todos sus amigos y parientes también. Que isso, o negócio ficou bilíngue agora. Eu gostaria de pedir para o nosso gerente de mídia ali, coloca a tecla SAP aí, coloca a tradução, por favor, para que todos possam ver.
Mas, pastor, o tempo já vem contra nós, né? Sabemos que temos algumas reuniões aí durante o dia. Esse programa está sendo gravado no dia 12 de março, num sábado, né? Estará sendo veiculado um pouquinho depois. Mas deixe uma mensagem para os jovens adventistas do Espírito Santo, principalmente aqui da região do distrito de Campo Acima e também de Itapemirim. Uma mensagem para eles relacionada também aí sobre as mídias, como eles podem estar atuando, utilizando as mídias a favor da religião, mas também uma mensagem de conforto para os corações deles. Pastor, eu também queria estender um pouquinho. Além dos jovens adventistas daqui da região, eu gostaria que você deixasse um recado também para aqueles que não são adventistas. Ou até mesmo aqueles que estão afastados, que gostariam ali de estar voltando, mas talvez não tenham não tenha aquela força, precisa de um engajamento ali, de um apoio, uma mensagem para eles. Muito bem, tem um texto aqui que me chama bastante atenção, principalmente nos dias ao qual estamos vivendo, é o que está em 1 Timóteo, né? Capítulo 4, deixa eu só ver aqui. Perdão, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz assim, ó: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Né? Então aqui Paulo está nos dizendo assim que a responsabilidade nossa de cuidar daqueles que fazem parte da nossa família é muito grande. Se nós dizemos que temos fé em Jesus, mas não temos o cuidado ali, talvez com que o meu filho, com que os jovens, os adolescentes que estão dentro da minha casa estão vendo, estão fazendo, se eu não tenho esse cuidado, eu sou pior do que as pessoas que realmente não se importam com Deus. Então o recado que eu deixo é que nós possamos viver mais tempo com a nossa família, aproveitar mais essas oportunidades. Porque quando há um momento em que perdemos um ente querido, aí é o momento em que todos vão chorar, vão reclamar, dizendo que deveria ter aproveitado mais o tempo, mas o tempo que devemos fazer isso é agora, né? Paulo ainda fala assim, eis o tempo oportuno, eis o tempo, né? Agora é o tempo da salvação, é agora o tempo que nós devemos se preocupar com as coisas de Deus. Então, para aqueles que estão afastados, talvez sentindo bastante dificuldade para voltar à casa de Deus, lembre-se que estamos vivendo em um tempo já no limite ali, próximo à volta de Jesus. Talvez a nossa geração não se passe, né? Então, que a gente possa se entregar a cada dia, estar cada dia mais perto do Senhor. Esse é o meu desejo para cada um de nós. Muito obrigado, pastor Elton, pela sua presença aqui conosco no podcast. Vocês que nos acompanham de casa, sigam as redes sociais do Clube Bons Amigos, da Igreja Adventista de Jacarandá. Sigam aí também o nosso canal no YouTube, curtam, compartilham, mande para os seus amigos que precisam assistir essa mensagem, porque as mídias têm influenciado os lares cristãos. E se nós não cuidarmos, como o pastor falou, cuidarmos da nossa própria casa, quem cuidará, né, pastor? Então, muito obrigado por você estar nos aceitando no seu lar e uma boa tarde, boa noite ou bom dia, independente do horário que vocês assistirem, e até o nosso próximo episódio.